Olá, aqui é o Carneiro e hoje nós vamos fazer uma revisão do modelo de escolha binária do tipo Logit Probit, referente à cadeira aí de Econometria 2. Como visto em aula, certo? Os modelos de escolha binária são caracterizados por ter uma variável dependente dicotômica, né? Ou seja, que assume dois valores 1 e 0. Nós vimos essa variável, na verdade, ela é a realização de uma variável latente, ou seja, não observada. Então, nós vamos dizer que a nossa variável dependente ela vai ser igual a 1 se a nossa variável latente for maior do que um determinado nível, por exemplo, 0. Interessante que essa variável latente ela é uma função linear das nossas variáveis explicativas x beta. Então, se você conhecesse a variável latente, você poderia realizar uma estimação linear comum. Então, o y vai assumir valor 1 se essa variável superar um determinado nível, no caso aqui 0, ou vai assumir valor 0 se essa variável latente menor ou igual a 0. Tá vendo que esse arcabouço ele enseja um modelo de probabilidade. Ou seja, nós vamos estar estimando como as variáveis explicativas x afetam a probabilidade do y ser igual a 1. Nós vimos que isso é dado por uma função g de x beta, em que essa função é, na verdade, a função distribuição acumulada de uma variável aleatória. Então, a depender da FDA que você seleciona aqui, você se depara com um modelo diferente. Por exemplo, se essa FDA ela tem essa cara, ou seja, ela é FDA de uma distribuição logística padrão, nós estamos no modelo Logit. Já se a FDA ela tem essa cara, ou seja, ela é a FDA do normal padrão, então nós dizemos que nós estamos no modelo Probit. De qualquer forma, note que tanto o Logit como o Probit são modelos não lineares. Então nós não podemos utilizar o método de mínimos quadrados ordinários padrão. Para tanto, nós utilizamos o método de máxima verossimilhança. Também diferente dos modelos lineares, o efeito parcial, representado pela derivada da probabilidade de y igual a um dado x com relação a cada x, certo? Vai ser dado por g, aqui o g minúsculo, tá? Que seria a função densidade de probabilidade, de x beta multiplicado pelo beta correspondente a esse x que você está querendo. Portanto, o efeito parcial vai depender diretamente do valor dessa função aqui. E note que eu preciso atribuir valores de x para poder valorar essa função. Uma implicação disso é que nós não podemos interpretar diretamente o parâmetro beta, dado que o efeito parcial é isso aqui tudo, e não apenas o beta. Mas nós podemos inferir o seguinte: como a função densidade de probabilidade de x beta ela é uma coisa que está entre 0 e 1, portanto ela é maior ou igual a 0, a direção do efeito vai ser designada por beta chapéu i. Ou seja, o sinal do coeficiente que você estima por máxima verossimilhança, ele vai lhe dar a direção do efeito. Ou seja, se aquela variável ela está contribuindo para um aumento ou uma redução da probabilidade de y ser igual a 1. Se nós estivermos tratando especificamente do modelo Probit, nós podemos fazer essa transformação. Tomar o exponencial do coeficiente estimado, menos 1, isso aqui ele vai me remeter à razão das chances. Ou seja, qual o excesso de probabilidade de y ser igual a 1 comparado com o de y ser igual a 0. Por fim, como dito, eu preciso atribuir um valor para x para poder encontrar o efeito parcial. Se eu substituo a média amostral no lugar de x, ou seja, o valor médio de cada uma das variáveis explicativas dentro dessa função, então esse efeito parcial vai ser o efeito sobre a pessoa média. Uma outra abordagem seria calcular o efeito parcial para cada um dos indivíduos, ou seja, eu substituo cada um dos indivíduos, encontro o efeito sobre aquele indivíduo e depois eu tiro uma média. Esse aqui é o que nós chamamos de efeito parcial médio. Por fim, nós aprendemos também como avaliar o poder explicativo do modelo. Uma das formas ensinadas foi o R2 de McFadden, que ele é dado por 1 menos o log de verossimilhança do modelo irrestrito, ou seja, do modelo contendo todas as variáveis explicativas, dividido por LR, em que LR é o log de verossimilhança do modelo contendo apenas o intercepto. A lógica é que se as variáveis inseridas no modelo não forem relevantes, esses dois valores vão ser iguais. Eu vou ter 1 menos 1, então o poder explicativo do modelo seria igual a 0. Nós vimos que esse R2 de McFadden, ou pseudo R2, ele tem alguns problemas. Então a gente tem medidas alternativas para verificar a validade do modelo. Por exemplo, o teste de razão de verossimilhança. O teste de razão de verossimilhança é dado por duas vezes o log de verossimilhança do modelo irrestrito menos o log do modelo irrestrito. Isso aqui vai seguir uma distribuição Q quadrada. A hipótese nula do teste é semelhante à hipótese nula do teste F, de que todos os coeficientes beta são iguais a 0, contra a hipótese alternativa de que pelo menos um dos coeficientes é diferente de 0. Por fim, se o objetivo do modelo é estimar uma probabilidade, então é conveniente usar, por exemplo, a proporção corretamente predita. Ou seja, qual a proporção de vezes em que o modelo acerta a previsão de y igual a 1 e y igual a 0. Para o nosso exercício aqui, nós vamos realizar uma simulação. O primeiro passo da simulação vai ser gerar uma variável uniforme, que ela vai estar aqui entre menos 2 e 5, que será a nossa variável explicativa x. E vamos gerar também um erro que segue uma distribuição normal, padrão, 0, 1. Aí vamos gerar, então, a nossa variável latente, que vai seguir essa expressão aqui, 1 menos 0,1 vezes x mais u. E por fim, nós vamos gerar a nossa variável observada, que ela vai assumir valor 1 sempre que a variável latente for maior que 0. E 0 caso contrário. Daí nós podemos, então, estimar os modelos Logit e Probit. Vamos agora aqui para o Gretel. Então, o primeiro passo é gerar um novo conjunto de dados. Vamos deixar aqui com 1000 observações e utilizar dados de corte. Como dito no slide, nós vamos criar uma variável aleatória, que vamos chamar de x, que
que ela segue uma distribuição uniforme que vai de -2 até 5. X. Agora, nós vamos acrescentar uma variável aleatória que segue uma distribuição normal padrão, média 0, desvio padrão 1, que vamos chamar de U. Agora, nós podemos criar variável latente. Acrescentar, definir nova variável. Nós vamos chamar aqui de y_latente. Ela vai ser igual a 1 menos 0.1 vezes x mais u. Note que no mundo real eu desconheço a variável latente. Se eu conhecesse a mesma, eu poderia inclusive realizar a estimação por MQO. O que nós conhecemos é a realização dessa variável. Portanto, vamos criar a variável observada y. Para isso, nós vamos aqui em acrescentar, definir nova variável, colocar y igual, e aqui vai ser y latente maior do que 0. Isso vai fazer com que vai criar uma variável y, que ela vai ser 1 quando a variável latente for maior que 0, e 0 caso contrário. Então, nós podemos selecionar as duas variáveis aqui e mostrar os valores. Então, note, sempre que a variável latente assume valor positivo, y é igual a 1. Quando ela assume valor negativo, y é igual a 0. Nós podemos ver ainda qual a proporção de vezes que y assume valor 1. A gente vem aqui, clica com o botão direito, estatísticas descritivas. Então, nós notamos que a média é 0,83. Como y é uma variável dummy, então significa que em 83% dos casos, y é igual a 1, e em 17% dos casos, y é igual a 0. Agora, podemos realizar a estimativa do modelo. Vamos começar com o modelo do tipo probit. Temos aqui modelo, variável dependente limitada, probit, binário. A nossa variável dependente vai ser y, que é a nossa variável observada, e a nossa variável explicativa vai ser x. Eu vou deixar marcado aqui a opção mostrar detalhes das interações. Aqui você deixa marcado mostrar a inclinação na média. Então esses são os valores estimados. Lembra que o modelo probit e logit, eles são não lineares. E a resolução deles é por máxima verossimilhança. Contudo, essa solução ela é numérica, ela não é algébrica. Né? Ou seja, não há uma derivação dos valores. Na verdade, parte-se de um chute inicial e vão fazendo pequenas mudanças nesse valor, de modo a ver o que acontece com o log de verossimilhança. Ou seja, foram atribuídos valores iniciais para beta 0 e beta 1 que resultaram no log de verossimilhança de menos 539. Após pequenas modificações, esse log de verossimilhança foi caindo até chegar em menos 444, quando a mudança, a partir de uma nova alteração, passou a ser tão pequena que foi considerado que o modelo tinha atingido o ponto de máximo. Então esses são os valores dos coeficientes da nossa constante e da variável x. Lembre-se que eles não têm interpretação direta. Contudo, nós conseguimos aferir a direção do efeito parcial observando o sinal desse coeficiente. No caso, como ele é negativo, isso indica que maiores valores de x1 reduzem a probabilidade de y ser igual a 1. Contudo, só vai ser verdade se esse coeficiente for estatisticamente diferente de 0. Aqui nós aplicamos uma regra análoga à regra do teste T. Aqui nós temos a razão z, que é equivalente à nossa razão t, que vai ser nada mais do que o coeficiente dividido pelo erro padrão. Isso aqui tem que ser maior do que 2, para que nós possamos assumir que esse coeficiente ela é estatisticamente diferente de 0. Essa inclinação já é o efeito parcial na média. Aqui, se você olhar aqui embaixo, eu tenho f de x beta, certo? Que seria o nosso gzinho de x beta na nossa linguagem. Ela é FDP, no caso de uma variável aleatória normal padrão, atribuída para os valores médios de x. Né? E a gente viu que esse valor é igual a 0,247. Então, se você pegar menos 0,0949671 e multiplicar por 0,247, você vai obter menos 0,234447. Como é que eu interpreto esse sinal? Dado que ele é significante, né? O módulo de z é maior que 2. Então, essa inclinação ela vai me dizer que o aumento de unidade em x1 vai reduzir em cerca de 2,3% a probabilidade de y ser igual a 1 para a pessoa média. É importante lembrar dessa interpretação. Como foi utilizado o valor médio das variáveis independentes, então esse valor aqui se aplica à pessoa média. O Gretel também fornece medidas de ajustamento do modelo, como por exemplo o R2 de McFadden. Nesse caso ele deu 0,018. Isso diz que o modelo explica aproximadamente 2% da probabilidade de y ser igual a 1. Aqui também é apresentado a proporção de casos corretamente previstos. Dos 1000 casos, o modelo acertou em 83,2%. Ou seja, teve uma taxa de acerto em que ele disse que era 1 e era 1, ou ele disse que era 0 e era 0, de 83,2%. Por fim, nós temos o teste de razão de máxima verossimilhança, que equivale aqui ao nosso teste global. Lembrando que a hipótese nula é de que todos os betas, né, são iguais a 0. Nesse nosso exemplo, o que está aqui entre colchetes é o p-valor. Como o p-valor é menor do que 0,05, então nós rejeitamos a hipótese nula. Portanto, pelo menos um coeficiente, no caso o coeficiente da nossa variável x,
é sim estatisticamente diferente de zero. Façamos agora o mesmo procedimento para o modelo logit. Aqui, modelo, variável dependente limitada, logit, binário. Y, nossa variável dependente, x, nossa variável explicativa, ok. Aqui é apresentado mais uma vez as interações necessárias, né, para encontrar a convergência no método de máxima verossimilhança. E aqui os valores obtidos. A interpretação dos coeficientes aqui é análoga. Nós temos a estatística z, cujo módulo é maior do que 2, indicando que esse coeficiente de x é estatisticamente significante. Aqui nós conseguimos ver o sinal é negativo, portanto, indica que o aumento da variável x reduz a probabilidade de y ser igual a 1. Especificamente no modelo logit, esse coeficiente ele remete à razão das chances. Então nós podemos fazer um cálculo aqui. Se nós calcularmos exponencial de menos esse coeficiente, menos 1, esse valor me deu menos 0,1586. Isso indica que o aumento de unidade em x reduz as chances de y ser igual a 1 em cerca de 16% frente às de y ser igual a 0. Note que essa interpretação ela só pode ser dada para o modelo logit. Note que nós podemos utilizar, assim como no modelo probit, o efeito parcial na média. Nesse caso, o Gretel já nos fornece o valor de 0,136, quando ele substitui, né, em x a média das variáveis independentes. Se você multiplicar, então, 0,136 por esse coeficiente, você vai obter o valor menos 0,0235. Em outras palavras, um aumento de unidade em x reduz em cerca de 2,3% a probabilidade de y ser igual a 1 para a pessoa média. Aqui ele também apresenta o R2 de McFadden, cerca de 1,8%. Portanto, essa é a proporção que o modelo explica da variação na probabilidade de y ser igual a 1. Também nós temos uma taxa de casos corretamente preditos de 83,2%. E o nosso teste de razão de verossimilhança também deu menor do que 0,05, portanto, nós rejeitamos a hipótese nula de que esses coeficientes são conjuntamente iguais a zero, ou seja, pelo menos um deles é diferente de zero. Note que esses valores são bem parecidos, né, com os do modelo probit, confirmando a ideia de que a diferença entre os dois é bastante sutil. Então essa foi a revisão que nós realizamos sobre os principais conceitos do modelo logit e probit. E é isso, e até o próximo vídeo.